Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje é terça-feira, 20 horas e 3 minutos, 1 hora menos de Brasília. Eu vou ler um trecho aqui do Samitiba, Obrigado, Minha Esposa. Hoje vamos falar sobre um sentimento, não é coincidência, estou falando dos sentimentos, que é o medo. O medo. E a palavra é amor e medo e amor. Aqui esse trecho vai dizer muito e vai repetir muitas vezes isso. Os homens têm medo do amor, os homens têm medo de amar. Você é homem, você tem medo do amor? Você é homem, você tem medo de amar? Como eu tenho trazido para vocês os sentimentos, eu trouxe primeiro a ira. A ira é muito mais identificada nos homens e que me vem à mente os heróis. Os heróis são aqueles que sentem a ira e se lançam as suas batalhas, né? Usando a ira de uma forma assim bem orgulhosa. Então, assim, a ira ela é bem conhecida dos homens. Eles não sentem vergonha de terem ira, né? Até parece que eles são criados desde de pequenos para assumirem que têm ira, né, para brincarem com arminhas de guerra, espadas. Então a ira é conhecida deles desde pequenos. Não o amor, né? As meninas, geralmente brincam com as bonecas e boneca é o quê, né? Que se assemelha ao filho, né? Elas têm que amar e cuidar daquelas bonecas, quer dizer, elas estão, o que está representando nessas brincadeiras o amar, o amor, né? Enquanto eles estão personalizando a ira, né? Que eles são heróis, né? Colocando a ira como uma atitude honrosa, né? De coragem. E eu trouxe depois para vocês o nojo. E aí eu fiquei pensando, né, depois que eu fiz o áudio do nojo, que para a mulher dizer, eu tenho nojo, é algo que ela pode assumir que ela tem nojo. Que ela tem nojo do sexo oposto, ou que ela tem, por exemplo, que ela tem nojo de certo homem que faz a corte, que é a paquera, né? Eu não quero, né? Ela pode dizer não com muito mais facilidade que o homem. É uma coisa que a gente, mulher, não sei se você é mulher, a gente quase não conhece isso, mas existe uma certa pressão sobre o homem que ele, depois de passar pela fase da puberdade, né? Porque geralmente os meninos e as meninas até os 10 anos eles se repelem, né? Eu acho bem interessante naquele filme ABC do Amor, mostra bastante isso, né? Quanto eles têm nojo, eles sentem náusea uns dos outros, eles se excluem, né? E as meninas. E depois, quando passa dos 10, 11 anos, eles começam a enxergar no sexo oposto, né? Os meninos começam a ver, nossa, olha como elas são bonitinhas, né? Começam a ter paixões platônicas, às vezes só de olhar e gostar já diz, é minha namorada. Eu lembro que quando eu era criança, meu irmão sempre falava que estava namorando alguma coleguinha da escola.
E era sempre assim, só de olhar. A menina nem sabia que estava namorando ele, mas ele estava namorando ela. Ai, ai, que era muito bonitinho. Daí a gente sempre perguntava, às vezes o nome da menina sempre mudava, né? Ah, não é mais a Rebeca, não é mais a fulana, agora é a... E era sempre platônico. Então tem uma certa... Em relação ao nojo, né? Quer dizer, o dizer não. Existe uma certa pressão, né? De que o homem sempre ele queira, né? Sempre ele esteja pronto, sempre ele diga sim. E que ele não pode dizer não como se isso ferisse. Ah, então ele não é homem, então ele, né? Não é macho, não é... Enfim, como se ferisse a masculinidade dele, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, né? E quase não se fala nisso, mas eu me lembro, sim, de algumas vezes, alguns filmes ou casos reais mesmo, em que eu escutei, né? Essa pressão, né? Eu nem sei explicar. Acho que vocês já viram isso, né? O fulano não quis. Ai, será que ele é homem mesmo, né? Enfim. E agora o medo, né? O medo do amor, o medo de amar, né? E mais uma vez eu vejo aquele herói, né? Aquele que sai na aventura da guerra, da batalha, né? E o herói, ele assume a ira dele, que é uma ira corajosa, não é qualquer coisa, para ele é a busca pela justiça, o sangue dele ferve, ele, sabe, ele não tem segurança, né, naquilo, na busca que ele está fazendo. Ele vai a campo, ele, enfim, não sabe bem o que vai encontrar. Assim como aquele que caça, né, que é o caçador. Ele espreita, né, e aí quando ele sente que é possível, aí ele ataca, ele subjuga, né? E aí ele acalma e aí depois ele volta tudo de novo, né? Ao campo, à insegurança, mas parece que é sempre movido por aquele sentimento de ira que eu falei, né? É o sentimento de ira, não é amor, né? É um sentimento de batalha, de guerra, um pouco de autoafirmação também, né, perante as pessoas, e que às vezes esse homem, ele vai usar, mesmo quando ele está com nojo, mesmo assim ele vai esconder, como eu disse, né? Muitas vezes ele não vai conseguir dizer não, para que ele se autoafirme, né? Como o herói, como o caçador. Eu estou tentando investigar, sabe? O que é esse... Só que a diferença, né, entre essas batalhas dele quando ele vai atrás de algumas paixões, né? E quando é o amor, né? Por que essa
é isso que deveria talvez dar mais medo e que ferve o sangue, que, né, parece tão inseguro, não dá medo. Mas o amor, que ele é mais calmo, mais lento, sabe? E isso sim é que dá medo. Parece que o que dá medo é aquilo que traz paz, né? Interessante. Parece que aquilo que traz paz é justamente isso, que dá medo, né? Parece que em algum momento que ele vai ter que abandonar a ira, né? Aquele sentimento que o move e que o sangue dele não vai mais ferver, né? Vai ser algo mais, sabe, mais tranquilo. Um ambiente que se assemelha mais a um lar, que não tem perigo, né? Sabe, um ambiente em que é confiável. E é justamente disso que ele tem mais medo. Ele tem medo da paz, ele tem medo daquilo que é confiável, né? É porque ele se arma, né? Ele se arma para a guerra, ele se arma, sabe? Para enfrentar um grande inimigo, e daí quando vê, nossa, não é um inimigo. Aí eu não sei como lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Porque eu estou acostumado a lidar com aquilo que não é confiável, né? Com aquilo que eu preciso subjugar, né? A lidar com ira, com raiva, a conquistar sim o sexo oposto, mas que seja desse jeito, né? Como se fosse uma batalha, uma guerra, E não é. Eu não sei então lidar com isso. Eu tenho medo. É paz demais, é confiável demais, eu fico perdido. Nós homens temos medo de ir além do que dita a nossa experiência, a nossa prudência. Temos medo de amar, embora não confessemos isso a ninguém, muito menos às pessoas que amamos. Quando conheci você, confesso, nem pensei nisso. Você extirpou na raiz o homem experiente, o homem prudente. Medo, medo, o que é isso? E eu me lancei ao amor, sem reservas, me lancei aos sonhos. Você era meu destino, estava escrito. O amor se revela nas mãos, nos olhos, até mesmo nas pedras. Nascemos para o amor, para a festa dos que se amam, que é amanhecer, entardecer e anoitecer juntos. Mas nós, homens, continuamos com medo de amar. Por isso precisamos ser salvos por uma mulher, pelos braços firmes de uma mulher. E como são firmes os braços da amiga ao apontar o horizonte. Como são suaves os braços da amante envolvendo o amado. Como são longos os braços da mãe que ampara o filho em uma queda. Como são fortes os braços da mulher que edifica a sua casa. Como são largos os braços e os abraços da companheira, eles abrigam, consolam, animam, confortam, nos acompanham a vida inteira. Como são belos os seus braços, minha esposa? Como você desempenha bem o papel de ponto de sustentação, enquanto eu, leve como mobile, aprendo a viver sem medo. É isso. Esse é o comentário de hoje. Que Deus abençoe
a sua vida sentimental, a sua vida conjugal, que você não tenha medo daquilo que faz bem, daquilo que traz paz. Amém. E que você possa encontrar esse tipo de amor. Se bem que eu acho, quando eu me lembro de algumas vezes escrever sobre amor, o amor é isso, o amor é aquilo, enfim. E eu me lembro que me pegava às vezes pensando, eu acho que existe só um tipo de amor, que é o amor verdadeiro, que é esse amor, que é o lar, que é o amor que é confiável, o amor que faz bem, sabe? Tchau, Deus abençoe vocês.